Eu li este livro em 6 horas. Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Leio. E eu queria contar pra vocês uma experiência de leitura que eu tive recentemente, no último sábado. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma live de leitura ao vivo. Eu até chamei a Ju, do Ju Books, pra ela participar comigo. Aí a gente conversou com vocês, a gente leu, foi bem bacana mesmo. Eu tinha acabado de ler Eclipse, né, que é o livro 3 da saga Crepúsculo. E inclusive eu tô um pouquinho atrasado, né, com esse projeto de reler Crepúsculo antes de ler Sol da Meia-Noite. Mas vai dar tudo certo, agora eu estou lendo Amanhecer. Mas naquele dia eu tinha acabado de terminar, né, de ler o Eclipse e eu estava em busca de um livro novo. E eu fiz algumas trocas no Scooby recentemente. E um dos livros que veio foi A Ilha dos Dissidentes, da Bárbara Moraes. Esse livro ele é uma distopia, ele foi escrito por uma autora brasileira. E eu devorei esse livro, assim. Eu lembro que eu comecei a ler ele 5 da tarde. E aí quando eu vi, era meia-noite, eu tava encerrando ele e totalmente maravilhado, né, com o mundo que essa autora criou aqui. Existe uma questão, assim, bem trágica dentro do livro, que é uma distopia, então você vê coisas ruins acontecendo aí nas páginas, mas a forma com que ela costura isso tudo, escreve esse livro e leva você pelos caminhos, né, que ela quer levar, me deixou muito, muito feliz com essa leitura. Então vamos direto, assim, aos pormenores para vocês saberem um pouquinho sobre essa história aqui. A história começa com um naufrágio, né, que a nossa protagonista, que é a Síbil, ela morava numa zona de guerra, que ela é chamada de Cali. Aí quando você chega numa determinada idade, você tem duas opções. A primeira é ir pro campo dos refugiados, né, onde você vai lá trabalhar, né, ficar no campo de refugiados para fugir da guerra, ter uma vida um pouco melhor do que você tinha. E a segunda é você se alistar no exército. Ela não queria se alistar no exército, então ela resolve ir para o campo de refugiados. No meio do caminho, ela tá num navio que chama Titanic 3, inclusive ela tem algumas referências muito legais aí. Ela fala pra que colocou esse nome no navio se o 1 e o 2 afundaram, né? E o navio realmente afunda com ela dentro e acaba que ela descobre que ela tem um dom, ela é uma anômala. O que acontece? A sociedade ali naquele momento, ela é dividida em dois tipos de pessoas. As pessoas normais e as pessoas anômalas. Os anômalos, eles são realmente, assim, muito vítima de preconceito ali dentro daquela sociedade, porque o fato deles terem dons causa um certo tipo de medo nos seres humanos. E causou uma guerra muito tempo atrás, que acabou com um tratado. E o tratado é o seguinte, que o governo da União, né, que é o país que resultou depois dessa guerra, vários lugares, vários pequenos países, pequenos reinos se juntaram dentro da União e eles meio que catalogam essas pessoas com dons para que elas sejam vigiadas. Então eles criaram cidades especiais, né, que são cidades onde só se mora as pessoas que têm esses dons, que é separada das cidades humanas. Em alguns lugares, como Pandora, por exemplo, que é a cidade onde ela vai morar, não há assim uma resistência de convívio entre esses dois tipos de pessoas. Mas quanto mais ela se afasta, né, dessa civilização, digamos assim, mais preconceito eles vão, né, sofrendo. Inclusive tem uma parte do livro muito interessante, que é quando eles vão para a missão deles e eles acabam sofrendo uma espécie de apartheid, né? Por serem anômalos, eles têm que usar apenas os lugares, né, destinados aos anômalos. Isso eu achei muito interessante. A Bárbara Moraes, ela teve algumas vivências na vida dela que levaram essa para esse lado de entender, de se interessar mesmo por política e pelas questões sociais. E ela traz isso muito fortemente amarrado ali na história, né, por meio de analogias, às vezes, que vão trazer temas extremamente importantes. Os outros personagens, que são os personagens principais, são um grupo de amigos dela que ela vai conhecer na escola da Cidade Nova. É o Leon, que ele é cego, pelo que deu pra ver na descrição, ele é negro, e isso eu acho muito legal, assim, essa representatividade. Aí ela tem uma amiga, que é a vizinha dela, que ela tem o poder de dar gritos supersônicos, que é a Naoki. Então ela já tem essa representatividade, né, asiática aí pra história também, que é muito legal. E ela conhece o Andrei, que é o protagonista junto com ela, né, que vai ser meio que o par romântico dela ao longo da história, e isso eu achei interessante. Pelo menos até o final desse livro aqui, tudo indica que eles serão um par romântico, mas vamos ver nos volumes 2 e 3. E a história, ela vai começar, né, quando ela começa a se ajeitar dentro daquele novo mundo, né, conhecer novas pessoas, ir pra escola. E ela se inscreve nessa matéria, né, nesse momento de iniciação dentro da escola, que chama Estudos Avançados em Técnicas Especiais. E é interessante, porque quando ela chega ali, você vê que
toda a estrutura social, ela tá colocada para tentar descobrir da melhor forma qual que é o dom que ela tem, que no caso é a água, né? A Síbil, ela tem essa relação com água, por isso que ela não afogou no naufrágio do navio, e por isso que ela se aproxima do Andrei também, porque ele também tem esse dom de ficar muito tempo debaixo d'água sem respirar. A professora que ela mais gosta, inclusive essa professora de natação, né? Que é interessante ver como que ela ajuda ela a descobrir esses dons dela, mas uma coisa que vai deixando ela, assim, meio intrigada, são as aulas de Tech Yes. Por quê? Porque o professor, ele começa a dar vários testes, assim, pra tentar entender cada um deles, e parece que ele tá selecionando eles pra alguma coisa. Aí um dia ele faz uma caça ao tesouro, ele reúne os grupos aleatoriamente, né, tirando a Síbil da zona de conforto dela, e no final, assim, quando ela consegue recuperar o tesouro que tá debaixo da piscina, que é um anel dourado, ele reúne um grupo que é formado por uma menina que ela chama na hora de Ursa Maior, mas depois descobre que ela chama Ava, né, que é uma menina que ela é forte, ela é extremamente forte, e o dom dela é bem físico mesmo, o Andrei, o Leon e ela. E aí eles são mandados numa missão secreta para a Ilha dos Dissidentes. Eles passam por vários momentos interessantes no caminho para essa ilha, mas é interessante nessa hora, realmente, assim, você perceber como é que eles vão se conhecendo e como é que você vai sabendo coisas sobre eles para se importar com esses personagens mais à frente. E o que eu achei legal? Nesse primeiro momento dessas conversas, há muita descoberta de representatividade, de questão familiar mesmo, né? Arranjos familiares que são diferentes. O pai do Andrei, por exemplo, ele se veste de mulher para dar receitas na televisão, para gravar receitas na televisão. E ele é idolatrado ali naquela região, né? Ele é casado com a Zória, que ela é assistente de um senador. E eu achei bem interessante, assim, essa questão de você não tá esperando, né? Você acha que pelo pai dele se vestir de mulher, ele provavelmente será gay, mas ele não é. Assim, ele gosta de fazer isso, é o trabalho dele, da vida dele. E o filho dele, ele nunca teve nenhum tipo de preconceito com o pai. E o legal é que outros personagens, tipo o Leon, tem 2 pais. O tempo todo trata essa questão de orientação sexual aqui dentro do livro e de representatividade como algo extremamente natural. A autora, ela optou por deixar um pouco de mistério, então ela não revela o plano logo de cara, a gente vai descobrindo à medida em que as coisas vão andando. E é interessante que não para, assim, o tempo todo tem ação, o tempo todo você tá querendo descobrir o que tá acontecendo e por que eles estão indo naquele lugar. E esse é um dos pequenos problemas que eu encontrei nessa história, que é algo que eu fiquei me perguntando depois, mas eu tô com esperança de que quando eu leio o volume 2 e o volume 3, essas respostas vão me ser dadas, que é sobre a questão dos dissidentes, assim. Eu fiquei bem curioso com relação a eles, qual é o objetivo deles, o que eles querem fazer. Eu sei o que eles queriam fazer naquele momento na ilha, sabe? Mas eu não sei qual é o objetivo deles com os experimentos que eles estão fazendo. Então o livro todo ela vai trazendo um ritmo bem frenético, você vai gostando da história, você vai sendo levado por essa história. Ela deixa alguns segredos assim que são jogados na trama, alguns revelados nessa história e alguns para as próximas, mas esse livro em questão, ele tem um fecho muito redondinho. Eu gostei bastante porque há um certo momento em que tudo aquilo pelo qual eles não queriam passar é aquilo que eles passam e eles têm que tomar algumas decisões, e aí entra o componente político, assim, que estava bem presente, amarrado durante a história, né? E que no final ganha uma força muito grande. Eu esperava algo completamente diferente desse livro, assim. A capa dele é linda e me lembra muito as distopias tipo Jogos Vorazes e tal. Mas eu esperava que ele fosse por um outro caminho e eu fui extremamente surpreendido pra bem. Sabe? Eu gostei muito dessa história. Eu já pesquisei na troca do Scooby, nos sebos aqui perto de casa pra poder comprar. Achei por um preço ótimo. Vou comprar pra continuar dando essa visibilidade pra essa autora nacional que escreveu uma distopia nacional e que não deve a nenhuma das outras que venham de outros países, sabe? Eu super recomendo a trilogia. Eu tô no primeiro livro, mas eu já quero muito ler o segundo, já quero muito ler o terceiro. Quero gravar vídeo aqui no canal pra vocês, pra realmente dar esse incentivo pra que a gente mergulhe nas fantasias, distopias, ficções que são situadas e que são criadas por pessoas que conhecem o nosso Brasil. E eu acho extremamente importante também que a gente dê essa liberdade, né, e essa visibilidade para que desenvolva até mesmo este mercado editorial brasileiro. Se você procura um livro com muita ação, que tenham temas importantes, discussões sociais importantes, que vai fazer você pensar depois que você lê, eu indico muito A Ilha dos Dissidentes. Se você já leu, escreve aí embaixo para mim o que você achou, porque
porque eu realmente tô querendo conversar com alguém sobre essa história aqui, eu tô muito apaixonado por ela. Eu quero aproveitar para lembrar vocês da Maratona Literária em Dobro, que vai começar no dia 22 de agosto. Dá uma olhadinha nas minhas redes sociais. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar aqui no cantinho também sobre a maratona, para vocês terem uma ideia dos desafios, dos canais que estão participando. É um grupo de booktubers, booktwitters e bookstagramers pequeno que resolveu se juntar para dar uma movimentadinha aí no booktube. Então a gente vai ficar muito feliz se você vier ler com a gente, vier conversar com a gente, participar das lives, dos sprints. Vamos ficar muito radiantes. Ah, só uma coisa, eu não podia terminar esse livro sem falar que ele é 5 estrelas favoritado. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo para vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo.